Boa noite, boa noite a todos. Aqui estamos reunidos para continuar nosso estudo do Evangelho de Lucas, à luz da doutrina espírita, né? A doutrina dos nossos corações aqui. E embora essa música seja uma oração, como o Felipe falou, eu tenho certeza que inspirou algum coraçãozinho, ou todos os corações aqui presentes, com vontade de fazer a sua própria oração, né? Então, assim, sendo qual o coraçãozinho que está inspirado aí para fazer a nossa prece de abertura? A Cacá Rezende fez a dela, por todos nós. Agora, estou vendo ninguém, os corações ficaram emocionados demais, não estão conseguindo falar. Vamos ver se tem alguma mãozinha aí para fazer a nossa prece de abertura. Foi Não muita é emoção. confuso? Foi muita emoção, mas vamos lá. Obrigada. A Cacá é uma querida. Ela podia vir um dia aqui, né, cantar pra gente. Ou dois. Vários. Vamos lá, então, meus queridos. Rogar ao nosso Pai Maior, Senhor das nossas vidas. Mais um dia de grandes oportunidades para que possamos abrir nossas mentes, os nossos corações perante as suas verdades, à luz dessa doutrina abençoada, dessas mensagens trazidas pelos nossos irmãos um pouco mais iluminados já, que nos auxiliam e nos sustentam seguir essa caminhada, compreendendo mais a tua vontade e as nossas missões, os nossos caminhos. Rogamos ao nosso irmão maior, mestre querido, que esteja conosco, aqui emanando as suas vibrações de amor, de tranquilidade, de harmonia, para que possamos receber todo esse entendimento um pouquinho mais profundo nas nossas almas e que todos os dias possamos colocar em prática um pouco mais toda a beleza da Boa Nova e das leis de amor do nosso Pai, do nosso universo. Que tenhamos uma noite de estudo iluminada, harmoniosa, proveitosa e sigamos avante sempre perseverantes, seguindo os nossos propósitos de melhoria e assim vamos melhorando a todos que estão conosco, a nossa querida família fraterna. Pedimos então permissão para iniciar nosso estudo a todos os amigos espirituais que nos acompanham, que assim seja. Obrigada, Patrícia. Bom, vamos continuar nossos estudos aqui. E antes de nós pedimos a Minda o resumo da semana passada, quem gostaria de fazer a leitura, né, da película, do nascimento de João Batista? Lemos, para a gente já ter ideia do conjunto, e depois a Minda faz o resumo para nós do que nós estudamos semana passada. E assim fica tudo fresquinho aí, para a gente poder continuar.
E gostaria de fazer a leitura. Posso dizer eu? Obrigada, Odete. Nascimento de João Batista. Completou-se para Elizabeth o tempo de parir, e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor aumentou a sua misericórdia em favor dela, e se alegraram com ela. Acontece que, no 8º dia, vieram circuncidar a criança. Porém, o chamavam pelo nome do pai, Zacarias, mas eu tenho que fazer assim que já vejo mal, já estou pior com Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: não, pelo contrário, ele se chamará João. Disseram-lhes: não há ninguém em tua parentela que tenha este nome. Assim, por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma tabuinha, ele escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. No mesmo instante, sua boca se abriu, como também a sua língua, e falava bendizendo a Deus. E o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos, e em toda a região montanhosa da Judeia comentava o acontecimento. Todos os que ouviram guardaram aquelas palavras nos seus corações, dizendo que vai ser esta criança, visto que a mão do Senhor estava com ele. E assim seja. Obrigada, Odete. Nossa, por emoção, né? Então, vamos pedir a Linda que nos possa trazer o resumo da semana passada, que foi o versículo 61. Disseram: não há ninguém em tua parentela que tenha este nome. Nossa, e isso aqui rendeu, viu? Né? Obrigado. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Eu vou ler realmente o resumo que fiz do 161. Disseram-lhe: não há ninguém em tua parentela que tenha esse nome. Vamos dividir, a primeira parte vamos falar sobre disseram-lhe. Disseram, toda a gente diz muita coisa, não está identificado quem disse, mas nós supomos que a multidão não queria aceitar. Quem estava presente não compreendeu, de certa forma, torna-se antagónica, contrário ao costume, não é? Ao costume que existia na altura. Então, este caminho com Elizabeth e Zacarias já mostra para nós a lei do amor, que é a lei de Deus. A misericórdia veio para todos. João Batista abriu estes novos caminhos espirituais para que possamos fazer a transformação dos pensamentos. Tudo se surpreendeu por Elizabeth dizer que não ao nome do seu filho, que toda a gente supunha que poderia ser Zacarias, mas não, ela escolheu João Batista. A vida do João já vai trazendo preferências, já vem dando espaço à chegada de Jesus. E as pessoas vão ter que estar atentos à mensagem que Jesus vem trazer. Na verdade, o elo mais forte é o espiritual. E se não estamos transformados, o que vem em nós é o hábito que está enraizado. Os maus hábitos que temos, muitas vezes, na reação dos espíritos. Para eles, todos os nomes tinham um grande significado. Este filho que veio para este casal foi ele o escolhido para esta missão. Elizabeth com certeza tinha razão. Era necessário tudo isto e nada é ao acaso. Quantos não teremos que enfrentar? Enfrentar o público, enfrentar o povo. João vem num momento planejado. E o planejamento
segue. Não há pressa, tudo vem no tempo certo. E aquilo era o tempo do precursor chegar. E estes grandes desenvolvimentos são acompanhados por espíritos encarnados e desencarnados, que acompanham todos estes processos. Muitos destes espíritos inteligentes querem continuar na ignorância do desconhecimento do universo. E às vezes temos espiritualidade inferior, que não quer que nós avançamos e fazem de tudo para nos denegrir. Deus e o amparo superior veio até Maria e aconselhou-a a sair dali. Antes da palavra vem o sentimento. E hoje já conseguimos mudar nossos pensamentos e já conseguimos acender nossa luz interior. Vamos então agora falar da segunda parte. Não há ninguém em tua parentela que tenha esse nome. Por vezes dizemos um não a uma parentela física, mas dizemos sim a uma espiritual. Então, esse pai está a honrar a uma parentela espiritual. Sabia que seu filho já estava preparado para viver entre nós. Ante a vida maior, quem respeita a paternidade espiritual, que por vezes não é fácil, mas essa divisão também vai ser feita. E temos que combater nossas dificuldades. Temos que ter muita coragem. Vivendo as leis do amor, e aí vivemos a verdadeira vida. Falou-se do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos laços parentescos. Temos que ter muita fé, porque Jesus venceu o mundo. E a pouco vamos acendendo a luz e não a apagamos mais, a luz dentro de nós. E pouco a pouco vamos sendo o exemplo para muitos. Então João vem deixar essa marca. Cristo não diria até nós se não deixasse, não viria até nós se não deixasse marcas. O que o nosso nome diz de nós? Perguntamos. Vai dizer muito, não é? Falamos sobre isso. Que nosso nome reflita nossa parentela espiritual. Todos nós vamos deixar as marcas no mundo. Com o nosso estudo vamos ver a importância da nossa vida e do amor que nós doamos. E nós vamos nos reencontrando uns aos outros. A família é a evolução da parentela. E nada é por acaso. Não é por acaso que aqui se encontramos. Porque provavelmente já somos conhecidos de mais vidas. E então vamos nos atraindo, os nossos espíritos vão nos atraindo uns aos outros. E assim acabei o meu resumo de hoje. Que assim seja. Obrigada a todos. Um beijinho muito grande. Obrigada, Minda. Beleza. E foi tão bom, a gente conversou tanto sobre parentela, né? Parentela, Obrigada. família. E a gente viu que a parentela é evolução. A família não é parentela. Essa parentela será família um dia. E aqui nós estamos construindo nossos laços. Nós comentamos bastante. Nós vimos que Elizabeth Isabel deu à luz João, e aí toda a vizinhança e os parentes foram visitar e se alegraram com ela, foi um momento muito feliz e tudo mais. Depois de uma semana chegou o momento da circuncisão. E aí Zacarias continuava caladinho, mudinho. E aí, então, eles acharam por bem avançar e escolher o nome do menino. E aí seguiam chamando de Zacarias. Quando Isabel foi contundente, disse: não, ele se chamará João. E aí, nós conversamos aqui também bastante a respeito das tradições, né, que Isabel estava rompendo, talvez não só a tradição
do nome, mas a tradição dela avançar e ela se manifestar antes do marido, que estava mudo, sobre o nome. Então, ela estava rompendo os costumes da, da época. E aí as pessoas se assustaram, né? Que estavam ali se assustaram. E quando viram que ela tinha uma posição firme quanto a isso, o que as pessoas fizeram? Tomaram a decisão de ir falar com Zacarias. E é esse versículo que nós vamos estudar hoje, que começa assim, é o 62. Assim, por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que ele se chamasse. Então, eles não deram, num primeiro momento, não deram crédito ao que Isabel ou Elizabeth havia expressado. Ela expressou o seu desejo, como mãe daquela criança, de que o nome dele fosse João. E o que o grupo fez? Percebendo a sua firmeza, ele, não, vamos ao pai, e todos se virar. Não houve um momento, a gente comentou isso aqui também, de reflexão. Por que ela está dizendo isso? Já que Zacarias estava mudo. Será que ela está expressando a vontade do pai? Ninguém pensou nem de dialogar com ela por que ela estava dizendo aquilo. Não, não tem ninguém na sua parentela que tenha esse nome, e pá, vamos ver o que Zacarias tem a dizer, mesmo o mudo. Então, esse assim nos traz a noção da situação, diante daquela situação. Ai, desculpa, eu coloquei aqui minhas anotações em cima do teclado e o teclado estava apitando, feito um doido. Desculpa. E eu tô, de onde está vindo esse barulho? De onde está vindo esse barulho? Até que eu vi um caderninho em cima do teclado. Então, esse assim nos coloca assim, diante desse impasse, se formou ali um impasse. Isabel de um lado e as pessoas que estavam ali visitando, os parentes, os vizinhos, os amigos que estavam ali visitando do outro lado, né? Então, assim, essa situação se encontrava ali, em que a opinião de Isabel era uma e o grupo tinha outra. Então, olha, quem vai decidir isso? Zacarias, mesmo mudo, ele vai ter que dar um jeito de resolver essa situação. E se voltaram para ele. Assim, por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que ele se chamasse. Então, ao pai, ele teria a sua vontade, o seu querer ouvido, escutado. O de Isabel, não. Então, nós, assim, para facilitar o nosso estudo, nós poderíamos fazer em duas partes. Assim, por meio de sinais, e depois a gente vai para a segunda parte. Perguntavam ao pai como queria que ele se chamasse. Então, esse por meio de sinais, as pessoas tentavam, de alguma forma, o grupo que ali estava, se comunicar com Zacarias. Vamos lembrar que Zacarias ficou sem poder se expressar oralmente depois da visita do anjo Gabriel. Ele e Isabel tiveram 5 meses ali recolhidos, só os dois, né? Provavelmente saíam para as coisas básicas que deveriam ter a fazer na comunidade onde viviam, mas foi um período de recolhimento bem, bem só os dois, e de conhecimento, de autoconhecimento e tudo. Então, como eles se comunicavam durante aquele tempo,
não está expresso no texto, mas de alguma forma eles se entendiam. E nem essa forma de entendimento, de comunicação que existiu entre Isabel, Elizabeth e Zacarias, as pessoas que ali estavam nem se interessaram em saber como ela se comunicava com ele. Foram para lá e, por meio de sinais, tentavam, né, se comunicar com Zacarias, para saber qual era a sua vontade. E, e aí nós podemos, eu fiquei imaginando a cena, né? Zacarias cercado de, Lucas não é preciso no texto, quanto ao número de pessoas que estavam ali visitando, então a gente não sabe, mas eu fico imaginando ele, né? Porque quando tentam falar os sinais, a impressão que dá alguns, né, comentários, de alguns comentaristas estudiosos que dizem que ele podia estar surdo também. Mas não foi claro naquela conversa, na comunicação, na visita do anjo, não foi dito que ele não escutaria, foi dito que ele não ia poder falar, né? Então, para as pessoas irem lá para os sinais, porque pensavam que ele não havia escutado o que Isabel havia falado. Então, queriam. Então, imagina o Zacarias atordoado ali no meio, aquele grupo, aquele monte de gente em volta dele, tentando se comunicar com ele. Vamos supor que ele tivesse com alguma restrição auditiva também. Olha a confusão dele vendo aquela aflição do pessoal em cima dele. Eu imaginei essa cena, né? Como que eles tentavam, de alguma forma, extrair alguma informação dele. Alguém quer fazer um comentário a respeito dessa primeira parte, por meio de sinais? A gente ainda pode explorar um pouco mais, mas eu gostaria de saber se alguém quer acrescentar alguma coisa. Então, pensando nessa comunicação por sinais, nós podemos, além dessa da situação ali de Zacarias, que nós vimos também, alguns estudiosos dizem que, pelo menos nesse momento, deveria haver pelo menos 10 testemunhas ali, que pudessem dar testemunho, caso fosse necessário, de que o menino, a criança, havia sido circuncidado. Então, o menino havia sido circuncidado. Então, vamos supor que tivesse uns 10 visitantes ali, ou no mínimo, ou mais, né? Imagina que todos em cima de Zacarias. Então, essa questão de comunicação por meio de sinais me levou a pensar como nós nos comunicamos. E essa comunicação, eu digo, além de nos comunicarmos com os outros com os quais convivemos, com os quais encontramos nas nossas atividades diárias, ou sejam amigos ou não, encontramos só na rua, como nós nos comunicamos, mas também, e talvez principalmente, como nós recebemos os sinais, as comunicações elevadas, as comunicações de Deus, da divindade, como nós recebemos isso. E eu encontrei numa pesquisa que eu fiz, eu não sei, Felipe, fica complicado para você abrir aí o NetSearch?
e criar lá a enciclopédia para compartilhar com a gente aqui? Facinho, facinho. Assim, assim, você pode fazer isso. E aí, quando criar a enciclopédia, a gente podia ir. Olha aí, eu dando mais trabalho para o nosso Felipe. Nada. Isto está Eu não lento. consigo compartilhar daqui. Eu preciso ter o Sim. acesso amplo e restrito. Ora, ele demora sempre um bocadinho a criar. Isso. Aí nós poderíamos ir lá no Matthew Henry. Eu acho que a gente consegue ver Comentários. daqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, não, mais lá para É cima. mais para baixo, né? É nos É, comentários? não, a gente pode clicar direto nele ali em cima, no azulzinho. Ok. Não. Ah, aí eu acho que você já avançou. Mas Portanto, vamos lá lá acima. em Desculpa lá. cima. Pronto. É, lá em cima, antes das referências. Aqui, ó. Índice, aí aqui tem os comentários bíblicos. Exato. Mais para cima. Desce mais um pouquinho, ó. Comentários bíblicos. Qual é o que Aí quer? aqui, ó, Matthew Henry. Ok. Isso. Ah, para cima é o 1, 2, 3, 4. É o quarto. Esse aí. Conseguiu abrir? Ah, tá Sim, só abrindo aí. falta. Lá no final, é um texto bem longo o comentário dele, viu, Felipe? Uhum. Mas lá na última parte tem algo bem interessante para a gente refletir aqui, Ok. tá? Pelo menos eu achei. Eu achei tão bonito. Espero não tá. Ele não abriu ainda, não? Ou só Está a abre lá pensar. embaixo? Está a pensar. Pedra. Uhum. Eu pensei que clicando ali, porque quando eu cliquei no meu, ele abriu lá embaixo. Pois, só que acho que é. Essa enciclopédia, gente, eu recomendo, porque fica tão bom. Eu abro de uma forma mais reduzida. O Felipe abriu de toda a perícope. Eu Ah, separei. Ele queres. abriu do capítulo. É Se mais calhar para baixo, Felipe. Mais para dá, baixo. dá para fazer só do versículo. Não, mas assim tá bom, Felipe. A gente já estava lá embaixo. Deixa eu ver se dá assim. Não. Não, a gente já estava lá embaixo, já estava lá. Então vá, vamos lá buscá-lo no instante. Vamos voltar lá naquele onde você estava mesmo. É, Hum, aí ele não é aparece. este, não É é? o quarto aí, meu filho. Lá embaixo. Bem, lá no final. Pode rodar até o final, descer a tela toda. Ah, não, ele não vai abrir. Este é. Não, ele não abriu todo. Acho que lá naquele outro da perícope completa, e não do capítulo, só da perícope. O meu abriu aqui, quer que eu coloque? Espera, deixa-me. Isso, por favor, Patrícia, Então se vá. Tens você. acesso, Patrícia, à partida. Aqui para mim tá aparecendo para Ok. compartilhar. Ah, não. Ah, não, peraí, agora foi, porque você tem que sair do seu. Pois. Uhum. Eu compliquei aí a vida de vocês, né? Não, eu acho que tinha Não, aquilo tudo aberto, em vez de ter só a perigo. aqui, ó. Está o capítulo inteiro. Olha, aqui, O 62. inusitados, essa parte aqui, obrigada, Patrícia. Não, Inusitados é a última parte, aqui no final. Inusitados métodos de Deus. Esses são os métodos, porque essa parte aí. Aí ele cita. Ó, eu de novo no teclado. Deixa eu tirar o teclado daqui, tá. senão eu vou ficar fazendo essa música o tempo todo. Ele diz assim, ó, uma das melhores maneiras de compreender a Deus. Ué, saiu. Ai, o que que aconteceu aqui, meu Deus do céu? Pode Esse, nego- descer, mas lá no final. Não. esse negócio não quer colaborar com a gente hoje, né? Uhum. Não, eu acho que ele Pera, agora. pera. Não, é antes. é, Ixi, Maria, agora aconteceu igual da Felipe aqui.
Eu Pera. vou ler aqui no Pronto, meu. voltou. Voltou? Então, aí, É lá no final. inusitados métodos de Deus, aqui. É aí. Ele Isso. diz assim: uma das melhores maneiras de compreender a Deus e sua boa vontade para comunicar-se com as pessoas é notar as diversas formas que usa, algumas inesperadas, para dar sua mensagem. Olha que interessante isso para a gente refletir, né? Estava todo mundo tentando se comunicar com Zacarias ali por meio de sinais. Quais são os sinais que Deus utilizou para se comunicar conosco, né? E aí ele diz: o seguinte é um exemplo de seus métodos e da gente com a qual se relacionou. Ou seja, aqueles que estão no registro bíblico, ele vai listar aqui qual foi o método que Deus utilizou. Ele diz assim: Jacó, Zacarias, Maria e pastores, qual foi o método que ele utilizou? Os anjos. Os anjos foram os mensageiros, Uhum. né, para essas comunicações. Aí ele diz: Belsaar, método, escrito, Jacó, José, um padeiro, copeiro, método, sonhos. Então, nós também podemos receber essa comunicação por sonhos. Ele cita. Aí ele vai o seguinte: escritura, método, escritura na parede. Depois ele diz: método, asna que fala, povo de Israel, método, coluna de nuvem e fogo. E aqui tem, tem os links para as passagens bíblicas que se referem a essas comunicações. Jonás, método, tragado por um peixe. Jonas, né? Da baleia. Abraão, Moisés, Jesus em seu batismo e Paulo, método, verbalmente. Falou diretamente. Moisés, método, fogo, está no Êxodo. E nós, os últimos, o método, Filho de Deus, Jesus. Como que ele se comunicou conosco? Olha que lindo isso, gente. Né? O método que ele utilizou para se comunicar conosco. Filho de Deus, Jesus. Aí, se abrir aqui na carta aos Hebreus, nós vamos ver. Dá para você clicar, Patrícia, e depois voltar? Dá. Olha que bonito. Aí ele usa aqui, olha. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha que coisa mais linda isso. Então, isso aqui é lógico que aqui as pessoas tentavam se comunicar com Zacarias por meio de sinais, né? E nós, como nós tentamos, no que nós fazemos para ser compreendidos pelos outros. E mais, o que nós, como Deus, aqui dá vários métodos de como ele se comunica, e para nós, por Jesus. Jesus nos comunica tudo isso que a gente está estudando. É essa comunicação. Como nós, aqui no caso, eles tentavam chegar a Zacarias, e aqui eu estou fazendo o inverso, como nós recebemos essa comunicação, né? E como nós nos valemos do que Jesus nos comunicou e nos comunica para nos comunicarmos com os outros. E daí eu passo a palavra, se alguém quiser comentar essa comunicação toda, né? Dessa primeira parte. O que vocês acharam disso? Muito interessante. A gente pode voltar lá, né? Tem muita coisa aí, né, Felipe? Muito Quer que bem. tira? Sim, por favor. Ora, eu estava a ver aqui, o versículo que estamos a estudar. Se por um lado, aqui o versículo 61 é uma resposta à mãe, este versículo é dirigido ao pai, ok? Portanto,
Que eles perguntaram primeiro e é a mãe que responde, não é? Portanto, perante aquela observação. Mas depois eles refutam ainda a ideia e depois viram-se para o pai, não é? Quando estavas aqui a falar de sinais, eu fui aqui buscar se calhar isto hoje é o estudo da partilha, vamos lá, vamos lá partilhar mais um texto. Fala sobre sinais sinais do céu, porque é comum nós também procurarmos sinais, não é? Para compreendermos essa manifestação de Deus nas nossas vidas, muitas vezes pedimos sinais, né? Inclusivamente para falar com a espiritualidade, né? Às vezes pedimos sinais. Se estás aí, dá-me um sinal, né? Mas que não seja de trânsito. Senão levamos com o sinal de trânsito na cabeça, não, não convém. Então, os sinais dos céus. Com o tempo do Cristo, como ao tempo do Cristo, numerosas pessoas se acercam de círculos religiosos pedindo provas do céu. Comumente os católicos romanos rogam milagres, os espíritas esperam fenómenos, os protestantes reclamam experiências. Os raciocínios que chegam ao exterior, entretanto, cooperam no esforço, mas não resolvem o problema da vida. O homem está sempre rodeado de sinais do céu. A questão é de exibir factos. Resume-se a possuir necessária visão espiritual para compreendê-los. Este é muito bonito porque tu só vais começando a perceber sinais de Deus quando estás desperto para os próprios sinais e para os identificares, não é? E repara que a forma de comunicação através de sinais é preciso ter uma maturidade espiritual ou que a atenção, não é, de quem os recebe possa ser identificado. E isso não é fácil, não é? E depois ele continua. A operação mais simples da natureza revela um mecanismo sagrado que a faz surgir na vibração do poder criador da divindade. Mas são raros os homens que observam além da superfície. Eis porque, entendendo as criaturas, afirmou o Mestre que os seus discípulos sinceros não os procuram pelos sinais que haviam visto fortuitamente, mas pelo pão da vida e o do bom ânimo que receberam de suas mãos generosas. Então, dentro daquilo que estavas a dizer, portanto, é pelas mãos generosas do Cristo que nós vamos verificar os sinais de Deus, ou seja, a vida do próprio Cristo é o sinal de Deus para a humanidade. Depois de provar-lhe a excelência divina no santuário interior da vida, ou da vida interior, compreendem que só o Cristo ensina com eficácia, só Ele sugere com sabedoria, só Ele exemplifica o amor sem mácula. Atingindo essa compreensão, o discípulo conhece que a terra oferece muito pão para o corpo, mas que a fome da alma só o Cristo sacia. Pronto, aqui o contexto do sinal é diferente, mas dá-nos para ter uma ideia da perspectiva dos sinais e da comunicação, porque aqui o que está a ver é que os sinais que a multidão ou que as pessoas querem dar aos Zacarias é para ter uma compreensão que ritualística, uma vez mais, e da terra, não é? Só que há outros sinais, e o nascimento de João Batista é também um sinal da tal programação divina para a humanidade. Então vejam que o menino ser chamado João, nós verificamos que o nome dele é Misericórdia. E, portanto, o nascimento e a efetivação de que ele se chame João é um sinal do céu também, para dizer que Deus é misericordioso através da vida de João que irá nascer. Então há esse símbolo da misericórdia de Deus consubstanciada na vida do próprio João. E essa misericórdia é também o quê? O sinal da reencarnação, porque a reencarnação, para todos nós enquanto espíritos, é um sinal do céu da misericórdia de Deus para todos nós, e não só para João. Então isto é incrível, estas coisas todas, não é? E passa a palavra. Felipe, é bom porque eu vou passar já para você, Patrícia. A gente joga, o Felipe vem logo e rebate. Não deixa a bola quicando.
E aí, eu vou passar para a Patrícia, depois, Felipe, eu já vou aproveitar, pedir para você, depois, já procurar ver se depois você consegue compartilhar essa mensagem de Emmanuel. Sinais de luz, tem na Bíblia do Caminho. Sim, Sinais de senhora. luz, Emmanuel, tá? Então, eu vou lá passar para a Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada a você. São tantos os sinais, né, que a gente até se perde aqui, tentando achar a melhor mensagem para compartilhar, para buscar esse entendimento, né? Mas além de tudo que a Márcia, né, falou, desses sinais que a gente recebe a todos os momentos, e agora o Felipe, né, traz essa mensagem para complementar que nós precisamos ter, né, os olhos de ver e os ouvidos de ouvir para entender esses sinais, né? Senão a gente fica como esses sacerdotes ali, essa multidão que estava ali acompanhando, né, a circuncisão de João, pedindo provas, né, pedindo sinais desnecessários já, porque o próprio nome de João, a própria manifestação da mãe inusual, já eram grandes sinais, né? O que mais eles precisavam ali, né? Ali marcando essa nova era, trazendo essa era da mudança, né? Então, quando a gente está muito fechado, né? A gente só olha para o que a gente quer ver, para o que a gente quer ouvir, eles nem devem ter lembrado que talvez a Caria estivesse escutando também ali, né? Mas eles estavam atordoados, pensando só em seguir com a tradição, né? E como aquele nome que significa tudo isso que o Felipe falou, poderia ser mencionado, né? Como o nome daquela criança, né? E aí, assim, né, com todos nós, os nossos processos de transformação, né? Quando a gente reluta, muitas vezes, para entender os sinais aparecem não sei quantas vezes na nossa frente, às vezes cai o semáforo na cabeça mesmo, né, de trânsito. E aí a gente, né, dá aquele chacoalhão e acorda, né? E aí vem o quê, né? O que que acontece? Vem a invasão organizada, né, dos espíritos, com todos os sinais mais possíveis, aparentes, né, e nos mostrando a nossa condição de espíritos imortais, da continuidade da vida, da reencarnação, como o Felipe falou, dessa misericórdia que é a justiça e o amor de Deus, e nós aqui relutando ainda nesse processo de transformação, de aceitação, né, dessa condição divina que nós temos. A gente luta contra isso, né? Porque é exatamente o que João vem trazer, que a gente sempre fala, né? É essa transformação da mentalidade, a metanoia, é o arrependimento sincero do espírito, né? Mas precisa vir de dentro de nós. Não adianta também aparecer todos os sinais, a gente entender e não fazer nada com eles. E aí eu tinha visto um texto aqui também que é Demonstrações do Céu, mas esse é do Fonte Viva, capítulo 92. Esse a gente deixa para casa, que fala de sinais. E tem um do Pão Nosso, que acho que nós até falamos aqui, o 167, entendimento, que é quando Paulo, né, na carta aos Romanos, coloca: transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. E esses sinais, eles nos trazem isso. É tudo isso que estava acontecendo ali e que eles não queriam, né? Essa transformação do entendimento, da manifestação da mãe e da mulher, do nome, do significado do nome,
e tudo que viria com essa criança, né? Então, só para fazer um complemento aqui, né, do Emmanuel, no final ele diz assim: não te cristalizes, pois, em falsas noções de que já te prejudicaram o dia de ontem, né? Então, nós falamos que, sim, não se vem destruir as leis, mas que tradições e hábitos que não mais auxiliam a condição da evolução do espírito para continuar, sim, precisam ser transformadas, não podem ficar cristalizados, né? Repara a estrutura de teus raciocínios de agora ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Eles estavam tendo a oportunidade ali, né, de rever, porque eles estavam recebendo o precursor da Boa Nova. Faze isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Então, se nós nos abrirmos para todos os sinais e pudermos entender as lições que cada um deles tem, nós só teremos a ganhar para a nossa transformação, né? Para a transformação de todos. E teremos essas respostas que tanto esperamos aí, como, né, a Márcia falou, o Felipe falou, a gente fica pedindo, né, sinais, e tem alguém aí, né, mas não derruba nada para não ficar com medo. Mas que a gente, né, possa começar conosco mesmo. E aí já vai ser um grande bom sinal, né, bem utilizado na nossa vida. A Patrícia caiu? Não Ah, caí, fechei o negócio errado. ô, Patrícia, olha que bom. É isso mesmo. Você estava falando, eu tinha anotado aqui relutância. Aí você em seguida falou que nós ficamos relutando. E é essa palavra. Da mesma forma como aquele grupo não foi capaz de perceber, porque, olha, só o fato de Isabel e Zacarias terem um filho na idade que eles estavam, já era para perceber que alguma coisa especial havia ali. Porque quando a gente vê lá no início da perícope, diz que eles se alegraram, que eles viram que Deus havia aumentado a misericórdia para com eles, para com o casal. Então, a partir do momento, quando ela falou que o nome seria João, então já era uma dica, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas essa relutância que a gente consegue observar no grupo, muitas vezes não observamos em nós. Quando percebemos não percebemos os sinais, né? Os sinais que vêm de Deus, os sinais que os outros nos dão, a gente não percebe. Por quê? Porque nós estamos tão habituados a agir dentro daqueles parâmetros que essas coisas nos escapam. Isso também me lembrou, não vou falar, mas também dá para quando nós lembramos de Paulo, na carta aos Gálatas, que ele diz: trago no meu corpo as marcas do Cristo, porque ele já percebia os sinais. Então, ele já tinha, a partir do momento que nós percebemos e sentimos, somos capazes de captar esses sinais ficam conosco. Por isso que ele diz: ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus, as marcas do Cristo. Aí depende da tradução. Mas eu tinha pedido ao Felipe para a gente ver uma mensagem. Acho que o Felipe consegue compartilhar, senão eu lembro que tem sinais de luz. Hoje o Felipe não está, estou explorando. Olha, essa mensagem é curtinha também, assim como aquela que o Felipe trouxe, que disse muito com pouco,
pouca coisa isso aqui, ó. Aceitar a existência, melhorando a nós mesmos. Cumprir a obrigação que o momento nos mostra. Trabalhar e servir sem reclamar louvores. Receber agressões, desculpando-as sem queixas. Nunca desanimar na prática do bem. Eis alguns sinais da presença de Deus. Por que que eu achei essa mensagem boa para o nosso estudo? Porque ela me lembrou muito de Isabel e Zacarias serem justos, serem exemplos, serem fiéis a Deus. Então, isso me lembrou muito. Olha, eles aceitaram a existência e foram se melhorando. Eles nunca se revoltaram, apesar de terem, pedirem sempre em oração que queriam ter um filho. Mas Zacarias cumpriu sua obrigação, né? Cumpriu sua obrigação de ir como sacerdote ao templo. Eles seguiram todos aqueles passos, né? Então, lembra, esse texto curtinho, ele me trouxe muito a conduta de Isabel e Zacarias. Por isso que eles tinham essa, aí colocam, né, como serviram, tanto que eles eram reconhecidos na comunidade, apesar de ter o entendimento naquela época de que você não ter filhos era alguma punição. E eles conseguiram, apesar disso, terem exemplos na comunidade. Então, eles suportaram todas aquelas situações e se mantiveram ali próximos a Deus. Então, por isso que eu gostei dessa mensagem. Não sei se alguém quer acrescentar algo mais com relação aos, por meio de sinais. Ou se nós podemos avançar. Felipe, por favor. É só um último complemento, é que em outras traduções também está como acenos, acenar, não é? E estava a ver aquela imagem de nós quando nos queremos comunicar, não é? A mímica, não é? Não, não é para aí, ó, liga o micro, ó, fecha a câmara. Portanto, às vezes não nos conseguimos comunicar, mas nós, por vezes, também fazemos o mesmo na nossa relação com Deus, através da prece. Fazemos sinais de cá para lá para que sejamos notados por Deus, ou seja, para que as nossas rogativas possam ser atendidas por Deus. É como se mostrássemos de nós algo como que se acenássemos, não é? Para Deus, para o Cristo, não é? Olha eu aqui, Senhor, eu preciso de salvação, estou desgraçadinho da minha vida. Mas os acenos, portanto, também é uma forma de sermos vistos, não é? De sermos vistos, de sermos compreendidos. E, por exemplo, no fundo, o que é a prática da caridade, se não forma espiritual, um aceno para que Deus também nos veja, não é? Um aceno para que sejamos vistos pelo próprio Cristo, não é? Então vejamos que esta interpretação também pode ser ida porque eles vão perguntar ao Pai através de acenos, não é? E não só pelo Pai Zacarias, mas podemos dar aqui a interpretação do Pai como Deus, não é? Portanto, há essa perspectiva também do substituirmos aqui o sinal por o aceno, não é? O acenar. Também é uma forma de termos aqui outra linha de pensamento sobre as coisas. Maravilha, Felipe, é mesmo, os acenos, né? E é tudo. Nós trabalharmos muito nessa ligação, como se fortalece essa ligação, que eu me lembro
Era muito comum, bem antigamente, bem eu era garota, e olha, isso vai muito tempo aí. Então, eu me lembro do meu avô, principalmente, minha avó, não. O meu avô, ele olhava assim, a gente já sabia o que que era para fazer. Então, esse tipo de... Hoje em dia não é assim, graças a Deus, né? As pessoas se expressam, né? A gente consegue colocar mais para fora, não vem com tanta autoridade, né? É uma aproximação mais meiga, tudo. Mas o que eu quis dar com esse exemplo é que a gente já compreender, alcançar esse nível de percepção, de compreensão, de comunicação, de ligação, seja qual for a palavra, com Deus, né? Com a espiritualidade superior, que está aí para nos auxiliar. E muitas vezes tentando e nos enviando sinais, e a gente nem. Eu, pelo menos, eu tenho certeza que mais de 90% deles eu não percebi. Então, esse trabalho, né, diário dessa conexão, dessa aproximação, isso que a gente está fazendo aqui, que a gente está buscando aqui, né, essa intimidade, para que a gente possa perceber, né, mais frequentemente esses sinais que nos são enviados. E também enviar os sinais corretos, porque nós precisamos saber pedir, como pedir, nos aproximar o que nós queremos. Passando para a segunda parte, é assim, perguntavam ao pai como queria que ele se chamasse. Então, eu seguindo lá a enciclopédia, lá, eu cheguei no dicionário, mas ainda não é os troncos. E aí, para pai, tem vários significados. E aí, tem um que diz assim: os pais da terra, tá, isso em Dicionário da Alma, de Francisco Cândido Xavier. Os pais da terra não são criadores, são zeladores das almas, que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Então, quando Isabel disse não, vai se chamar, será chamado João, o nome dele será João, e eles se voltam para Zacarias para buscar essa confirmação, olha o que ela diz, eles não são criadores, são zeladores. E eles tinham esse entendimento, porque eles sabiam que Deus lhe havia confiado, por todas as informações que o anjo Gabriel trouxe, lhes haviam confiado um menino que tinha uma missão muito especial, e eles ali estavam cumprindo aquele compromisso, naquela forma. E é outro que também está em Luz no Lar, de Chico Xavier, que é ser pai, é ser colaborador efetivo de Deus na criação. Então, eles estavam colaborando, que nós já vimos toda a preparação, todo esse compromisso que foi feito no mundo espiritual, toda a atmosfera do planeta em volta da chegada do Cristo, e como eles agiram, Isabel até ali, e Zacarias só vai se manifestar no próximo versículo, né? Mas a gente já sabe. Então, como eles estavam colaborando nessa criação. Como a gente vê ser pai. Depois ele avança para o querer. Perguntavam ao pai como queria que ele se chamasse. Aí que vem o querer. E aí tem o dicionário da FEB que diz: querer é começar a fazer, anelando e imaginando, libertamos de nós mesmos a energia
indispensável materialização de nossas criações interiores. Olha lá, dicionário da alma. Querer é começar a fazer. Então, como que o pai queria que ele se chamasse? Como é que ele ia começar a fazer todo aquele compromisso, executar a criação daquele menino? E o primeiro querer dele tinha a ver com o nome, né? O querer de Isabel e o dele tinha a ver com o nome, né? O que eles queriam fazer é começar a fazer. E começaram por onde? Pelo nome, ali pelo... E depois tem o dicionário que fala de chamar. Está no dicionário da Sociedade Bíblica do Brasil, dicionário da Bíblia de Almeida. Convidar as pessoas para que aceitem a salvação realizada por meio. Aí a gente pode realizada por meio de Jesus Cristo. Essa é uma decisão. Tá. Aí vem a segunda, convocar certas pessoas para que se dediquem a trabalhos especiais no reino de Deus. Também essa convocação é uma decisão divina tomada desde a eternidade. Olha que bonito isso. Então, eles vão perguntar para Zacarias como ele queria que o menino se chamasse, o bebê se chamasse. Só que esse João, como era o nome que eles queriam, eles já tinham chamado. Eles já tinham chamado para um trabalho especial no reino de Deus. Assim como nós temos os nossos. Eles já tinham chamado especial. E em Strong's tem outra definição para querer, para chamar, para pai. E nós chamamos de Pai Deus, Pai amoroso, nosso Pai. Nós temos que começar a nos ver como os filhos dele. Então, essa parte, como querer, né? Perguntavam ao pai como ele queria que ele se chamasse. E aí nós começamos a pensar também como, né, nós perguntamos, até já foi colocado aqui na primeira parte, quando nós falamos dessa conversa, dessa intimidade com Deus, perguntar, como nós perguntamos, né, à espiritualidade superior. O que nós perguntamos? Como nós perguntamos, como nós nos dirigimos a essas perguntas? E aí eu abro, né, para os comentários. Eu já falei demais. Muitinho da Silva aqui. Quem quer falar alguma coisa? Felipe? Como se dizer, quem quer saber, pergunta, não é? E, de facto, o que nos faz refletir é qual é que é o objetivo desta pergunta, não é? Ou seja, o que é que eles querem saber, não é? O que é que a multidão quer saber, ou o que é que este grupo de pessoas, porque é eles, se é eles, acaba por ser no plural, não é? Não diz eles, perguntavam ao pai como queria que ele se chamasse. Ora, nós temos aqui algo interessante, que é, culturalmente, o nome do filho estava ligado ao nome do pai. Portanto, o filho havia de ser qualquer coisa Bar Zacarias. Ou seja, mas ele prefere que o nome seja referente não ao pai terreno, mas ao pai celestial, dando-lhe o nome de João. Então a pergunta é: o que é que queres? Queres que o teu filho tenha o nome de origem terrena ou o nome de origem divina? Porque há a diferença entre o pai biológico e o pai celestial. Então, a manifestação de Zacarias, ao dizer que o seu nome é João, ele está indiretamente a dizer que vai nascer um filho de Deus.
vai nascer um filho de Deus. Então, ele prefere ir contra a cultura também e prefere dar voz e dar atenção àquilo que o anjo lhe havia dito. Que, na verdade, o anjo, como tu disseste, foi um sinal de Deus para ele. É como se ele dissesse, então, eles perguntam através de sinais para Zacarias. E Zacarias remete para o nome de João para dar o sinal de Deus para aqueles que haviam perguntado. Há esta, há esta relação muito interessante aqui em relação aos sinais, não é? Pronto, para já era isto que eu queria dizer. Felipe, então Zacarias fica sendo o mensageiro do mensageiro de Deus. Uma grande corrente fraterna. Parece aquela brincadeira de infância que a gente tinha, que era o telefone sem fio, né? Porque agora tudo que é telefone não tem fio, mas quando eu era criança tinha. Que um falava no ouvido do outro, e cada um, quando chegava lá no final, não tinha nada a ver com a primeira mensagem. Mas é isso mesmo. Essa, essa comunicação que eles buscavam em Zacarias era quase que uma confirmação para compreender o que estava acontecendo ali, que não sabia. Estava tudo desvirtuado dos padrões da forma como os nascimentos, a circuncisão, a escolha do nome, tudo seguia um roteiro que todos já estavam habituados com isso. E ali tudo estava fugindo. O pai ficou mudo, a mãe, os dois eram idosos, aí a mãe engravidou, eles se recolheram, ficaram quietinhos, agora muda o nome. Então, esses sinais todos só causaram um tipo de inquietação na comunidade, né, Felipe? Uhum. Com certeza. Estava aqui a lembrar de outra coisa, que é o significado do nome. Ou seja, quando os pais escolhem o nome para um filho, aqui da vida comum, geralmente o nome do filho também representa algo para os pais, não é? Não é simplesmente porque se escolhe o nome à toa. Muitas vezes aquele nome ou tem o quê? É como se fosse uma recordação de um avô, é como se fosse uma representação de uma causa, é como se pessoas que tivessem o mesmo nome tivessem determinadas características nas suas vidas. Muitas vezes acabam por se remeter para os nomes bíblicos e para aquilo que as personagens bíblicas foram, e portanto querem que se reflita nos filhos aquilo que essas personagens bíblicas se traduzam também no nome do filho. Não é assim que a gente escolhe os nomes dos filhos? Então vejam que ele, ao escolher, eu quero que o nome do meu filho seja João, não é? Eu quero que o meu filho seja o quê? Seja um símbolo de misericórdia. O que nos dá para a reflexão é o que é que eu gostaria que o meu próprio filho representasse para o mundo? Ou seja, qual é que eu gostaria que fosse o legado que o meu próprio filho representasse para o mundo? Mas nós, enquanto filhos de Deus, também temos um pouco desse sentimento. No final da minha vida, como é que eu gostaria que as pessoas olhassem para mim e para o meu nome? O que é que o meu nome representa? Ou seja, o que é que a minha vida vai representar? Como um símbolo de identidade. Identidade física, mas também identidade espiritual. O que é que o meu nome diz para o mundo? O que é que a minha identidade, o que é que quem eu sou representa no mundo? O que é que eu quero dar para o mundo? O que é que o meu nome significará para o mundo? E isto é uma reflexão profundíssima sobre os destinos que nós gostaríamos de dar para os nossos filhos, mas também nós enquanto filhos de Deus. Né? Quando eu desencarnar, como é que as pessoas me vão recordar? O que é que de mim, da minha identidade, fica para os outros? Para nós, João ficou como uma alma fiel
ficou como precursor do Cristo. E nós? O que é que o nosso nome irá representar? Não é? E o que é que nós gostaríamos que representasse? E se estamos no caminho que nos conduz àquilo que nós gostaríamos que o nosso nome representasse para o mundo. Porque é muito diferente. Uma coisa é eu gostar que o meu nome representasse, outra coisa é se o caminho da minha vida está alinhado com aquilo que eu gostaria que o meu nome representasse para o mundo. Então, Zacarias, respondendo que eu quero que o nome do meu filho seja João, está, de facto, a querer que o filho e a identidade do filho seja uma representação do amor de Deus. E isso é muito bonito. E agora, digamos, quem é que não gostaria que os seus filhos, os seus nomes, as suas vidas, fossem uma representação do amor de Deus? O que será a nossa vida se não um caminho para que a nossa identidade represente também esse símbolo do amor de Deus? Isto é tudo muito bonito. Isso é tudo muito lindo. Por quando a gente pensa, eu primeiro, Felipe, eu vou responder a sua pergunta. Eu diria, Felipe, aí vai um cristão. Eu diria isso, né? E eu gostaria também que as pessoas, embora muito distante, alguém pudesse dizer o mesmo, né? Mas quando a gente pensa no... Porque é, o anjo Gabriel, quando levou a mensagem de Deus a Zacarias, ele foi muito detalhista de como seria João, do que ele faria, que ele seria grande, que ele ia converter corações, ia trazer, e deu uma série de, de indicações do que seria aquele espírito. Se nós pensarmos no livre-arbítrio, ele poderia não ter seguido esse caminho. Mas nós vamos ver que todos esses espíritos, Maria, José, Zacarias, Isabel, João, estavam tão firmes no compromisso que não haveria risco. Daí o anjo entrar em tantos detalhes do que seria João, do que aquele espírito veio fazer, como ele se comportaria, o que ele faria, né? Então, ele não se distanciou, né? Ele não se distanciou 1 milímetro daquilo. Havia certeza, por isso que o nome dele é Misericórdia, Deus é Misericórdia. Então, desde a sua concepção e todo a sua atividade foi coerente com o que o anjo informou. Então, o livre-arbítrio dele, em momento algum, se opôs ao que estava previsto para ele fazer, ao planejamento todo do seu papel, né, nesse momento inesquecível, maravilhoso, especial e de extrema misericórdia divina da vinda do Cristo entre nós. Ele não se distanciou disso. Vou passar a palavra para a Patrícia. É só um complemento, Márcia, porque você falou a palavra aí que eu estava na minha cabeça. Eles perseveraram no planejamento, né? No planejamento espiritual, porque o livre-arbítrio, ele começa lá, né? Ele começa lá no plano espiritual. Se nós estamos, né, retomando essa consciência da nossa condição espiritual, a nossa consciência precisa ter essa certeza, né, que aqui é só as condições que se apresentam para a gente colocar em prática o que nós decidimos lá, né? E que nós combinamos lá. Então, eles perseveraram na decisão que eles fizeram já no planejamento, né? E eu tinha até deixado aqui um texto aberto
claro, também do Emmanuel, né, do Vinha de Luz, que é quando ele pergunta, né, em que perseveras? Porque também ele, né, tinha a palavrinha sinais nesse texto aqui. E é exatamente isso, quando a gente, né, quando você falou, eu quero que digam, lá vai um cristão, né? E para isso, a gente precisa perseverar, como diz aqui, né, a passagem de Atos, na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, para a gente chegar nessa conexão, né, aí com a divindade através da nossa transformação, né, que estava lá na outra mensagem do entendimento. Então ele diz assim, rapidinho, os observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época de revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. O que estava acontecendo naquele momento, né? Que era aquele momento do silêncio dos profetas. Não se tinham mais profetas. Então, né, o rabinato foi instituído ali na interpretação das escrituras para tentar entender, para tentar buscar respostas, né, e criou-se toda aquela estrutura dentro da sociedade judaica, né, daqueles entendimentos. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares dos mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte de dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Eles estavam entorpecidos ali, eles não conseguiram perceber os sinais que estavam recebendo. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados, as oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo, né? Então, Isabel, né, Elizabeth e Zacarias não cederam em nenhum momento ali, perseveraram na sua missão, no seu planejamento, para que se cumprisse, né, essa identidade da vinda aí de João Batista para a sua grande preparação da, da vinda do Senhor. Nossa, belíssimo, Patrícia, belíssimo mesmo. É o capítulo 39 do Vinho de Luz. É, eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, porque a nossa horinha já está chegando. Felipe, vou passar para o Felipe. Lembrei-me aqui de uma coisa que pode ser também interessante. É que
nós começamos um estudo sobre a Gênese, e lá é dito que a doutrina espírita, a revelação espírita, tem um caráter humano e um caráter divino, e que foram os espíritos, por sua vontade, que trouxeram a revelação, mas para que isso acontecesse, eles fizeram sinais, né? As mesas girantes, os fenómenos de efeitos físicos, foram sinais para um despertar espiritual, para trazerem também a sua mensagem do Consolador prometido. E, portanto, ficou-me também gravado aqui esta ideia de que para percebermos os sinais é necessário a maturidade espiritual, e nós, para estarmos aqui a estudar hoje, significa que, de certa forma, entendemos os sinais que Deus nos foi dando e que, à luz da nossa fragilidade ainda, mas ainda com isso, conseguimos estar aqui a perseverar e a procurar progredir para cada vez mais a nossa maturidade espiritual se fortaleça e para que nós compreendamos a dimensão da misericórdia de Deus e do nome de Deus nas nossas vidas. Então, que os Espíritos do Senhor, não é? Que nos possam ir dando os sinais, mas também nós possamos estar cada vez mais despertos para entender os sinais que a vida nos dá e os sinais que Deus nos dá através das mais variadas circunstâncias. Então, estejamos alerta, estejamos vigilantes, porque o que não falta são sinais todos os dias da manifestação de Deus para as nossas vidas. Obrigada, Felipe, é muito bonito isso. E tem essa mesmo, porque os sinais vêm, mas demandam de nós. Então, segundo esse exemplo da Gênese, do duplo caráter da revelação espírita, que vem a parte divina, a mensagem, né? As informações que vêm pelos espíritos, mas demanda uma ação daqui. Então, aqui foi desenvolvido um método, uma análise, todo um trabalho para que essa informação que chegava, ela fosse de alguma forma organizada, compilada, para que ela alcançasse o maior número de pessoas, para que ela se expandisse, né? Ela pudesse se expandir. Então, aí a gente vê que os sinais, eles vêm, mas nós, aqui encarnados, precisamos colocar algo de nosso. E era sobre isso. Foi muito bom, Felipe, trazer isso, porque já encerrando aqui, não estou vendo nenhuma mãozinha, com uma última mensagem de Emmanuel, que eu achei que calhava bem, usando uma expressão aí portuguesa, bem calhada, de chamados e escolhidos, né? Chamados e escolhidos. Está no Evangelho por Emmanuel, volume 1, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. E aí, estejamos convictos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da vida celeste. Isso aí é ponto pacífico entre nós, né? Sabemos disso. Entretanto, né, Emmanuel, pelo chamamento da fé viva, que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. Olha que bonito. Então, ele está dizendo que, embora exista essa distância, nós já somos escolhidos. E como que nós já somos escolhidos? Aí Emmanuel explica. Para a regeneração de nós mesmos. Nós somos escolhidos para a nossa regeneração. Ninguém vai poder fazer isso por nós. Vamos ter muito auxílio, mas nós vamos ter que fazer. Para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem. Olha, nós somos escolhidos para isso também. Vamos fazer? Não vamos?
Não vamos fazer todos os dias, a todos os momentos, vamos fazer algumas vezes. Isso aí é conosco. Para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-nos. Para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida. Para a atividade infatigável na confraternização verdadeira. Para auxiliar aos que erram. Para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos. Para suportar o sacrifício, ou sacrifício, como nos ensinou a Patrícia, né? No amparo aos que sofrem sem a graça da fé renovadora, que já nos robustece o espírito. Para servir, além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa. Para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam. Para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa própria renúncia. Para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar aos outros a enriquecer a própria existência. Para persistir nas boas obras, sem reclamações e sem desfalecimentos, em todos os ângulos do caminho. Para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os próprios ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. Que indicação honrosa é essa? Que fomos chamados e fomos escolhidos para realizar essas coisas. Nossa presença, olha só o que ele está dizendo para nós. Preste atenção, grupo de estudo, que isso aqui é para nós. Nossa presença nos estudos do Evangelho. O que nós estamos fazendo aqui? Expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências. Isso é para nós. Nós estamos aqui fazendo o quê, gente? Estudando o Evangelho. Olha que lindo isso. Chamados para a luz. Nós fomos chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. Aqui agora. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos igualmente de que em breve, amanhã, ele coloca entre aspas, comungaremos felizes com o nosso Mestre Senhor. Olha que bonito isso para nós, né? Nossa presença aqui nos estudos do Evangelho. Nós estamos aqui. É um apelo que veio do céu, mas como o exemplo que o Felipe trouxe da Gênese, do duplo caráter da revelação espírita, o divino apelo veio do céu. Mas chegou às nossas consciências e nós estamos como chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Então, nós temos um trabalho a realizar, né? E a nossa presença aqui nos estudos do Evangelho expressa esse apelo e esse chamado. Era isso que eu queria trazer para nós, queridos. E mais uma vez agradecer pela presença de todos. Eu acho que estão todos muito quietos. Talvez a gente possa, não esteja, não sei, se não estão se sentindo à vontade, porque para participar mais conosco aqui. Foi essa mensagem que eu queria. Essa mensagem se chama Chamados e Escolhidos, e eu falei. E originalmente ela estava no Reformador, de outubro de 1956. Obrigada. Aí queria fazer um convite, quem gostaria de realizar nossa prece de encerramento. O nosso belíssimo estudo desta noite. Não estou vendo nenhuma mãozinha aqui. Levantar. Pode ser. Obrigada, menina. Obrigada, eu.
Então, Corações do coraçõezinhos, obrigada pelos coraçõezinhos. O meu não faz coraçõezinho. Obrigada de coração por esta noite, por estes ensinamentos. Obrigada a vocês, queridos irmãos, que aqui se encontram encarnados. E também àqueles que já estão desencarnados, mas que são os nossos professores, que nos intuem a aprender e a ouvir, com ouvidos de ouvir. Agradecemos este chamamento que Deus nos fez para que possamos ser melhores a cada dia, aprendermos um pouco mais, para que um dia também possamos ensinar alguém e deixar estas marcas de Cristo para que possa seguir este caminho da luz. Ao Pai, te agradecemos, Pai, te agradecemos, Mestre Jesus, por esta oportunidade que nos deste de estar aqui reunidos nesta vibração amorosa que sentimos nesta hora e meia de estudo. Só temos que agradecer. E com o coração cheio de gratidão, aqui vamos terminar esta aula de hoje. Gratidão a todos. Um beijinho de grande coração.